Não sei, acho que tenta fazer aí, Henrique. Eu não tô conseguindo. Feito, tá gravando já. Beleza. Posso começar? Muito bem. Então, pessoal, agora a gente vai dar seguimento à aula do Henrique e a gente vai falar sobre o cálculo do tamanho amostral, tá? Então, no nosso plano de aula, a gente vai ter como objetivo principal apresentar a importância de realizar o cálculo de uma amostra e de uma pesquisa e capacitar, então, para a execução desses testes, tá? E a avaliação da aula vai ser a participação dos alunos em aula com perguntas. Então, vocês podem fazer perguntas no momento que vocês acharem necessário. Então, eu vou começar dando uma explicação das diferenças quando a gente trata de população e de amostra, tá? Então, a população, ela se trata de um conjunto de elementos que detém pelo menos uma característica em comum. Já a amostra, ela é uma parte da população que se pretende observar, de modo que seja possível estimar alguma observação sobre determinada característica a toda essa população. Então, por exemplo, eu vou querer estudar os efeitos de uma intervenção de exercício sobre os idosos brasileiros, tá? Então, essa é a minha população. Agora, se eu quero fazer um estudo com essa população, eu não tenho, é muito difícil, praticamente impossível, eu fazer uma intervenção com todos os idosos que existem no Brasil. Então, eu vou pegar uma parte dessa população, uma amostra, que seja, então, significativa o suficiente para eu conseguir, observar um efeito numa população, dessa população, mas com uma amostra menor. Ou seja, eu vou pegar uma parte dessa população, mas ela tem que ser, então, como eu posso dizer, ela tem que ser significativa para eu conseguir extrapolar para o resto da população. Ou seja, né, aqui eu tenho essa figura, ela mostra de maneira mais fácil de visualizar. Dentro da minha população, eu vou escolher a amostra que eu quero, só que ela vai também ser significativa mostrando um todo. Ela é uma parte menor de um todo, só que eu vou ter alguns métodos para poder dizer que essa minha amostra, ela se diz respeito a toda a população que existe. Então, qual que é a importância de fazer o cálculo amostral? Ele vai me dizer a quantidade adequada e suficiente de participantes para que se atinja uma acurácia aceitável da medida e, consequentemente, do resultado final. Tem como principal objetivo que a seleção do número de participantes de um experimento seja tão econômico quanto as circunstâncias permitem. Então, o que eu quero dizer com esses dois pontos que eu coloquei de importância? Eu vou ter aspectos estatísticos e éticos para levar em consideração no cálculo da minha amostra. Por quê? Porque conclusões equivocadas podem ser realizadas quando a não rejeição da hipótese nula está associada a um erro do tipo 2. Ou seja, se eu tiver um cálculo amostral que não é adequado, eu posso, então, não rejeitar uma hipótese que é, na realidade, falsa. Eu também posso ter um comportamento ético descabido, uma vez que são destinados recursos humanos e financeiros que não resultarão em um desfecho conclusivo. Ou seja, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente utiliza recursos, muitas pessoas, também muito dinheiro, muitas vezes, dependendo da pesquisa, a gente tem bastante custo, e não é ético a gente utilizar mais recursos do que o necessário. Então, a gente quer ter o mínimo de gasto possível para que a nossa pesquisa seja realizada. Também existe um aumento da probabilidade de se encontrar diferenças estatisticamente significativas, ainda que essas diferenças não possuam qualquer relevância biológica ou clínica. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai pesquisar para ver se ele vai ter uma validade externa, se a gente pode dizer que o que a gente encontrou é condizente com a realidade. Quanto aos métodos para calcular o N amostral, esse N, pessoal, que a gente vê direto nos artigos e que a gente fala, ele diz respeito ao número, tá? N é nada mais, nada menos que número. Então, a priori,
a gente tem que entender, a gente tem que saber a variabilidade dos parâmetros cujo fenômeno pretendemos estudar na população-alvo. Ou seja, qual que é a variabilidade do desfecho que eu estou querendo estudar, o quanto ele varia de pessoa para pessoa. Tá? Eu tenho que decidir as probabilidades de erro que a gente quer assumir para aceitar. A minha travou aqui. Acho que a Clau caiu. Eu acho também, porque eu estava escutando bem aqui. Congelou ela. Vou mandar uma mensagem para de 0,05, que tem relação com a probabilidade do erro que a gente quer assumir. Cláudia, só um pouquinho, acho que não... Ah, estão gravando, desculpa. Tá? O terceiro ponto é que a gente precisa definir o tamanho de efeito da variável independente sobre a variável dependente que aceitamos como pertinente para julgar o sucesso do experimento. Então, isso tem a ver com o que o Henrique acabou de nos apresentar. A gente vai ver, através de dados da literatura, qual que é o tamanho de efeito da variável que a gente vai estar estudando. Ou seja, por exemplo, se eu quero fazer um estudo que eu vou analisar os efeitos do treinamento aquático de hidroginástica em idosos e eu quero fazer o cálculo do meu N amostral, eu posso utilizar um estudo que já foi feito na literatura. Então, por exemplo, eu vou escolher um estudo do nosso grupo que fez uma avaliação do treinamento aeróbico ou, enfim, também de hidroginástica na água com idosos e a partir daquele estudo, que vai ter, então, pontos bastante semelhantes com o meu, então eu posso fazer o cálculo do tamanho de efeito. Aqui eu peguei uma imagem bem legal que eu encontrei na internet, que ele fala que fatores que vão afetar os cálculos do tamanho de efeito. Então, quanto ao valor de P, se eu ter uma pequena magnitude do valor de P, eu provavelmente vou ter uma grande necessidade de um tamanho de efeito maior. Um tamanho de efeito maior vai ser necessário para encontrar uma significância no meu estudo. Já se eu tenho um valor de P maior, eu vou precisar de um menor cálculo amostral, do menor tamanho da minha amostra. Quanto ao poder, se eu tenho um pequeno poder, uma pequena magnitude do meu poder, eu vou precisar de um maior tamanho da minha amostra. Enquanto se eu tiver um poder grande para aquela variável, eu vou precisar de uma amostra um pouco maior. Quanto ao tamanho de efeito, se eu ter um tamanho de efeito pequeno, eu vou precisar de um tamanho de uma amostra, maior. Então, já se eu tiver um tamanho de efeito grande, eu vou precisar de uma amostra menor para o meu estudo, a fim de identificar uma significância naquilo que eu estou pesquisando. Depois, então, enfim, eu vou ter algumas equações que eu posso calcular o meu tamanho de efeito. Essa é uma delas, que ela é utilizada para as populações que são infinitas, tá? Então, ela também é simples, a gente vai utilizar. Então, o grau de confiança em números do desvio padrão, tá? Eu vou utilizar o percentual estimado de sujeitos em que o fenômeno se verifica. Se é desconhecido, eu utilizo 50%. O Q vai ser a percentagem complementar, então, se é C menos P, se o P que eu utilizei foi 50%, então vai ser 50%. E depois o E, que vai ser o erro máximo permitido em percentagem. Já para as equações para populações conhecidas, a colocação é um pouquinho maior, ela vai utilizar um pouco mais de dados. Eu vou utilizar também o grau de confiança em números de desvio padrão, a estimativa de sujeitos em que o fenômeno se verifica, e o percentual complementar, e eu também vou adicionar o número da população que existe, tá? E também, por fim, eu preciso utilizar o erro máximo permitido em percentagem.
Mas a gente olha essas equações e elas assustam um pouco, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí, graças a Deus, os métodos que tornam os cálculos mais fáceis, né? Então, no caso do cálculo do tamanho amostral, a gente pode utilizar alguns softwares. E esses aqui que eu estou mostrando são os 3 mais que eu conheço e são os 3 mais utilizados pelos autores, né? Hoje nós vamos tratar principalmente do GPower, que ele é bem simples de utilizar. Ele faz o cálculo do tamanho de efeito através do método Dedecoe, tá? Então, a priori, quando a gente quer fazer a nossa pesquisa, ele é muito bom para a gente fazer o cálculo amostral. Mas também, depois que a gente realizou o nosso estudo, ele também faz o cálculo do poder do nosso estudo. Então, ele pode ser utilizado para outras coisas também, não só para o cálculo amostral. Então, pessoal, a gente vai ter uma parte prática da nossa aula. Alguém aí, eu quero saber de vocês se vocês conseguiram baixar o software para a gente utilizar agora. Então, quem puder, já abre. Pessoal, eu não consigo ver vocês, então se vocês puderem, alguém me responder se estão conseguindo abrindo ou não, seria bom. Pessoal. Certo, Cláudia. Sim, Cláudia. Sim. Sim, Cláudia. Consegui abrir. Muito bem, Cláudia. Então, agora, por enquanto, só abram o software e nós vamos apresentar o que ele tem na tela inicial, tá? Ali onde diz Test Family, é onde a gente vai selecionar a classe de teste a que ele pertence, né? O nosso estudo. Então, ali o número 1, eu digo, ó, eu prefiro primeiro definir o tipo de teste estatístico que eu vou adotar posteriormente, tá? Se eu vou utilizar um teste T, se eu vou utilizar uma ANOVA ou se eu vou fazer uma análise de correlação. Depois eu vou selecionar na aba Test Family a classe de teste a que ele pertence. Então, se eu vou utilizar uma ANOVA, por exemplo, são os F-tests. Já se eu vou utilizar um teste T, são os T-tests. Ali na aba Statistical Test, é o teste que será usado, então, posteriormente no estudo, escolhendo o design mais adotado para minha pesquisa. Ali onde diz Type of Power Analysis, é o tipo de análise que eu vou fazer, que eu vou querer que o software faça para mim. Então, como hoje a gente vai fazer o cálculo do tamanho amostral, onde eu vou selecionar é onde diz ali a priori, que está escrito Computed Required Sample Size, que é onde eu vou fazer, então, o cálculo do meu tamanho amostral, dizendo para o software qual que é o alfa que eu vou adotar, qual que é o poder e qual que é o tamanho de efeito da minha variável. Ali onde diz Input Parameters é onde estão os dados que eu vou alimentar o software, os dados aqueles que eu falei agora há pouco, o tamanho, o poder da minha variável, qual que é o tamanho do efeito e qual que é o alfa que eu vou adotar. E por fim, eu vou clicar lá embaixo no canto inferior direito, eu vou clicar em Calculate. Podemos começar então, pessoal? Sim. Ali também, onde diz os resultados, onde vai dar o resultado do meu cálculo do tamanho da amostra. Olha só, eu preciso só de uma ajuda. Eu não consigo ir para minha tela, porque a tua está aparecendo para mim, daí eu não sei onde é que está os ícones, então te minimizar para poder abrir a minha. Não sei se tu entendeu. Andressa, no cantinho da direita tem Exit Full Screen. Ah, achei. É para tu sair da tela cheia, aí tu consegue acessar o teu Note. Tá. Achei. Obrigada, Rô. Tá bom. Continuou? Posso continuar? Uhum. Então, como eu vou ter a segunda pesquisa. A pesquisa que eu quero realizar. Uma amostra realizará um treinamento de hidroginástica durante 10 semanas e será medida a pressão arterial sistólica antes e após essa intervenção. Qual o N necessário? Então, o passo a passo.
Passo número 1, eu vou pegar um estudo na literatura com amostra com características semelhantes que tenham sido submetidas a intervenções com o treinamento físico similar durante um período próximo a 10 semanas. Ou seja, eu não preciso pegar um estudo que seja idêntico. Eu pego um estudo que tenha características semelhantes ou o estudo que tenha as características mais semelhantes daqueles que eu encontrei, tá? Então, eu vou extrair a média pré e pós da intervenção da pressão arterial sistólica ou o tamanho de efeito. Eu já vou dar maiores detalhes sobre isso. Então, eu vou calcular o tamanho de efeito para inserir esse dado no G-Power. Eu preciso definir o alfa para o meu estudo e definir o poder. Agora, vamos para o software, vamos para os cálculos, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o tamanho de efeito. Então, no estudo que eu encontrei na literatura, os dados da literatura, eu vou utilizar a média pré do meu grupo, o desvio padrão do meu grupo, pré-treinamento, e depois eu também vou utilizar os dados pós-treinamento e o desvio padrão. Então, eu calculei e o meu tamanho de efeito deu 0,56, o alfa que eu vou adotar é o 0,5 e o poder é o 0,80, como a gente viu na aula do Henrique. Então, geralmente, a gente adota o poder de 0,80 para os nossos estudos. Então, agora a gente vai inserir esses dados no G-Power, tá? Lá na aba Test Family, como é um teste T pareado, eu vou colocar a família T-testes. E ali no teste estatístico, eu vou selecionar a means, difference between two dependent tests, matched pairs. Ou seja, vou então definir o teste que significa teste T pareado. Vamos dizer que todas aquelas palavras ali dizem respeito ao teste T pareado. Depois a gente vai marcar a priori, ali embaixo no Type of Power Analysis. Então, ali a gente já vai sempre deixar selecionado essa mesma escolha, que é a priori Computed Required Sample Size, que é então que a gente vai pedir para o software que a gente quer calcular o tamanho da amostra. Ali na aba Input Parameters, eu vou inserir os dados, então, que a gente calculou e que a gente escolheu. Ali onde diz Tails, eu quero que vocês coloquem to, porque ele diz respeito, então, que a gente vai fazer eu vou analisar o pré e o pós. Então, são dois, eu não sei como colocar em português tails, mas são duas avaliações. Ali no effect size eu coloco, então, 0,56. O alfa adotado é o 0,05 e o poder foi 0,8. Clico em Calculate e o valor que vai me dar ali nos Output Parameters eu já tenho aqui calculado para mostrar para vocês. Quero que vocês me digam se conseguiram chegar nesse mesmo cálculo que eu. E se tem alguma dúvida. Sim, eu consegui aqui. Sim. Pessoal da graduação. Deu certo, Cláudio? Yes. Boa. Certo. Tudo certo. Muito bem, beleza. Então, agora a gente vai partir para o teste, por exemplo, 2. Agora a gente vai fazer o cálculo para um teste T independente. Eu vou calcular o tamanho da minha amostra para a seguinte pesquisa. Eu desejo avaliar se há diferença nos níveis de pressão arterial sistólica de duas amostras, por exemplo, grupo hidroginástica treinamento, lá do nosso projeto de extensão, e o grupo hidroginástica para diabéticos e dislipidêmicos. Qual é o N necessário? Então, eu peguei um estudo com dados da literatura, que tinha 2 grupos de hidroginástica, com uma população parecida, tá? Então, eu peguei o dado da pressão arterial sistólica, a média e o desvio padrão de um grupo, e a média e o desvio padrão de outro grupo. E com esses dados, eu calculei o tamanho de efeito. Agora, eu vou partir lá para o G-Power, lá para o meu software. Ali na aba Test Family, eu continuo com os T-testes.
ali nos means, eu vou trocar para difference between two independent means, que significa a diferença entre duas médias independentes, 2 grupos, ok? Eu vou inserir os mesmos dados que eu inseri antes, porque o valor deu o mesmo, né? Eu calculei o tamanho de efeito, deu 0,56, o alfa que eu escolhi foi 0,05 e o poder foi 0,8. Ali onde diz allocation ratio, significa a taxa de alocação entre os grupos. Por que está o número 1 ali? Porque eu quero que os grupos tenham o mesmo N. Eu quero que tenham o mesmo número de pessoas para cada um dos grupos. Eu cliquei em Calculate, e ali nos meus Output Parameters, é uma coisa até que eu esqueci de falar no exemplo anterior, pessoal. O tamanho da minha amostra vai dizer ali, ó, Sample Size Group 1, 52. Então, Sample Size significa tamanho amostral. Então, aqui me deu que o tamanho amostral do grupo 1 tem que ser 52 e do grupo 2 tem que ser 52 também. Eu vou voltar para o nosso exemplo anterior, que eu esqueci de mostrar onde estava o tamanho da amostra. Ali no exemplo anterior, eu não tinha separado os 2 grupos. Eu tinha ali onde diz Output Parameters, eu tinha Total Sample Size 28. Então, isso significava que eu precisava de 28 pessoas, né, para analisar a minha pesquisa. Tudo bem até aqui, pessoal? Pessoal? Sim, Tudo bem. Sim, tudo certo. Tudo certo. Eu pergunto porque eu me assusto, porque eu não sei se talvez caiu, né? Então, eu estou tentando da melhor maneira aqui que eu consigo. O ritmo da Cláudia tá bom ou querem que vá mais devagar? Tá bom, tá tranquilo. Tá bom, tá bom. Muito bem. Beleza. Agora, então, a gente vai partir para um exemplo que eu vou utilizar na minha pesquisa. Eu vou utilizar a estatística com a ANOVA two-way ou com o que a gente costuma, na maioria das vezes, para analisar, que é a GE. Então, o exemplo, eu utilizei o meu estudo do mestrado. 2 grupos realizarão treinamento de caminhada em piscina rasa por 12 semanas, um com progressão do treinamento e um sem. Eu desejo avaliar se há diferença nos níveis de hemoglobina glicada entre os grupos depois de um treinamento de 12 semanas. Então, o que eu fiz para calcular o meu N? Eu peguei um estudo que já é presente na literatura, tá? E esse estudo, ele analisou, pessoal, 3 grupos, tá? Eu não coloquei ali escrito, mas o que esse estudo fez? Foi o estudo de Levati. Ele analisou 3 grupos de treinamento aquático de hidroginástica. Um grupo aeróbico, um grupo combinado e um grupo controle. Como no meu estudo eu não vou ter uma comparação em grupo aeróbico e outro tipo de treinamento, ou seja, eu vou analisar 2 grupos de treinamento aeróbico, eu peguei então os valores do treinamento aeróbico do estudo do Rodrigo, do pré e do pós. E a partir desses valores da hemoglobina glicada, eu calculei o tamanho de efeito. Tudo bem? Vocês conseguem entender o que eu fiz aqui? Por que eu escolhi esse tipo de estudo? Porque no meu estudo, pessoal, de novo, só para frisar, tá? Como eu só queria utilizar o treinamento aeróbico e eu não fiz comparação com o grupo controle, nem com o grupo, por exemplo, de treinamento combinado ou treinamento de força, eu escolhi calcular o tamanho de efeito através dos dados do grupo aeróbico do estudo do Rodrigo, tá? Essa foi uma escolha nossa. Então, o meu cálculo tamanho de efeito deu 0,18 e eu vou inserir, então, os valores lá no meu software, no GPower. Primeira coisa que eu vou fazer é ali na Test Family, eu vou trocar. Antes estava T testes e agora eu vou colocar F testes. Ali no teste estatístico, então, eu vou selecionar que vai ser o ANOVA, né? Ou é a GE, mas ela diz respeito ao teste ANOVA para medidas repetidas com interação
dentro dos grupos e entre os grupos. Ok, até aqui? Todo mundo chegou nesse ponto? Sim. Muito bem. Então, agora eu vou ali nos input parameters e eu vou colocar o meu tamanho de efeito, que deu 0,18. O alfa, que eu adotei, vai ser o 0,05. O poder, 0,8. Para o meu estudo, eu vou querer 2 grupos, um grupo de treinamento aeróbico com progressão e um sem progressão. O número de medidas que eu vou querer fazer são 4, então são 2 medidas pré-treinamento, uma para cada grupo, e 2 medidas pós-treinamento, uma para cada grupo, pré e pós, dos 2 grupos aeróbicos que eu tenho. A correlação entre as medidas é a de 0,5, que é o que a gente adota para a maioria dos testes, e eu mantenho a constante de correção de não esfericidade, que é o 1, que o software já tem ela adotada ali. Depois que eu coloquei todos os dados, eu clico em Calculate. Quero saber se todo mundo chegou ali no resultado de Total Sample Size, que significa tamanho amostral total, de 44. Conseguiram, pessoal? Deu Sim. certo aqui. Deu certo também. Muito bem. Então, pessoal, se o meu tamanho da amostra foi 44, quantas pessoas eu preciso para cada um dos meus grupos? Eu tenho 22 pessoas para cada grupo, certo? Se o meu total da minha amostra deu 44 e eu tenho 2 grupos, certo? Alguém me acompanhando? Certo. Sim. Muito bem. Então, eu já vou puxar um adendo aqui, pessoal, que a gente sempre faz, só para frisar. Se o meu cálculo amostral, para ter um poder de 0,8 e um tamanho de efeito de 0,18, né, como eu coloquei ali nos dados que eu inputei no meu software, então, o que vai acontecer? O que a gente sempre pensa quando a gente vai começar uma pesquisa? Se eu vou recrutar 44 pessoas, 22 para cada grupo, e vou randomizar essas pessoas entre os 2 grupos, será que quando a gente vê os estudos na literatura e que a gente vê até dentro do grupo, a gente termina o estudo com o mesmo número de pessoas que começou? Geralmente não. Geralmente a gente tem perdas durante esse estudo. Então, muitas vezes por questões de logística, ficou difícil para a pessoa continuar treinando, ou porque a pessoa teve algum problema de saúde, ou porque a pessoa às vezes até nem gostou da intervenção por motivos pessoais. Então, a gente sempre faz um cálculo esperando que a gente vá perder alguns sujeitos ao longo da pesquisa. Às vezes a gente perde bastante pessoas, às vezes a gente perde poucos. Então, muitas vezes, a gente coloca uma taxa de perda amostral de até 30%. Então, por exemplo, no meu estudo, agora não me lembro exatamente qual foi a taxa que eu adotei, mas se eu vou querer que o meu estudo termine com 22 pessoas, eu vou buscar pelo menos 25 ou 30 pessoas para cada grupo, ok? Ok, pessoal? Ok. Beleza. Beleza. Então, agora eu vou mostrar como eu poderia fazer esse cálculo também, de outra maneira. Eu coloquei o mesmo exemplo, pessoal, de antes. Então, 2 grupos realizarão treinamento de caminhada em piscina rasa. E eu peguei os dados da literatura do estudo do Rodrigo, mas ao invés de pegar somente os dados do grupo aeróbico, eu peguei também os dados do grupo controle, tá? Que eu poderia utilizar. Foi por isso até que eu fiz aquela pergunta antes na aula do Henrique. Eu posso adotar diferentes números da literatura para fazer o cálculo do meu tamanho de efeito. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu utilizei, então, os valores pós-treinamento do grupo aeróbico em comparação com o grupo controle. Então, eu adotei que os grupos entraram iguais no treinamento, apesar de um grupo aqui, como a gente pode ver no grupo aeróbico, tem uma medida de 7,62 e o outro tem uma média de 8, grupo controle. A minha estatística daquele estudo mostrou que eles começaram iguais, tá?
Se eles começaram iguais, qualquer diferença no final do treinamento vai ser atribuída ao que eles fizeram, né? Ao treinamento que eles fizeram. Bom, então, através daqueles números das médias 7,26, 7,74 e os respectivos desvio padrão, eu fiz o cálculo do tamanho de efeito. Vou inserir novamente os dados no software. Inserir os dados do tamanho de efeito. Eu posso utilizar ali no software mesmo, só mudei de 0,18 para 0,24, lá onde diz Effect Size. E no meu output, o resultado deu 26. Então, se eu tivesse utilizado o tamanho de efeito de 0,24, eu teria utilizado, então, um número de 26 pessoas entre os grupos, ou seja, de 13 para cada grupo. Conseguiram chegar nesse número? Sim. Muito bem. Sim. Ok. Pessoal, eu também queria mostrar para vocês, ali onde a gente clica em Protocol of Power Analysis, lá no GPower, lá em cima do lado direito, lá eu vou ter um resumo que vai mostrar um relatório de todos os cálculos que foram realizados desde a última abertura do software. Então, os cálculos que eu fiz antes, nos outros exemplos, se eu rolar aquela barrinha, eles vão estar todos ali ainda. Então, eu não vou perder. Isso é bom porque, às vezes, a gente acaba querendo ver como é que a gente calculou antes e tá tudo salvo ali por um tempo. Ok? E outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é que quando eu fui fazer, e eu sei que outras pessoas também fizeram isso, quando eu fui fazer o cálculo amostrado do meu estudo, eu utilizei diferentes desfechos para fazer esse cálculo. O que eu quis dizer? No meu estudo, a gente fez um monte de avaliação. A gente avaliou hemoglobina glicada, glicemia de jejum, colesterol total. A gente também avaliou consumo de oxigênio de pico, tá? E como é um estudo bastante grande e eu queria que ele englobasse um número de pessoas que fosse adequado para vários desfechos, apesar da hemoglobina glicada ser o meu desfecho principal, eu queria saber como que isso ficaria para as outras variáveis. Então, ali onde diz hemoglobina glicada, glicemia de jejum e colesterol total, eu fiz o cálculo do tamanho amostral através do estudo do Delevate. Eu peguei os dados dele e fiz o cálculo do tamanho amostral. Se eu fosse utilizar, por exemplo, ali na glicemia de jejum, eu tinha uma amostra total de 10 pessoas, se fosse para colesterol de 8 pessoas. Isso varia muito em relação ao tamanho de efeito de cada uma dessas variáveis, pessoal. Tá? E também utilizei um outro estudo que era bastante similar, que era o estudo ali do Nutamon Aracul ali, tá? Nome um pouco estranho. Então, eu utilizei dados dele para insulina de jejum, que daria, então, um tamanho amostral de 18 pessoas, e de triglicerídeos, que deu 34 pessoas entre os grupos. Então, o que eu pensei, pessoal, quando eu fiz para o meu estudo? Se a hemoglobina glicada, que é o meu desfecho principal, me mostrou que um tamanho amostral adequado seria 44, e para as outras análises me mostrou um tamanho amostral menor, então eu julguei que esse fosse um tamanho adequado para a minha amostra, para que fosse poder avaliar, então, todos os demais desfechos, que não seria um tamanho de amostra pequeno demais. Muito obrigada, gente, pela atenção. E me desculpem pelos problemas de internet que eu tive aqui. Capaz. Dúvidas? O pessoal da graduação conseguiu ir fazendo esse passo a passo? Uhum. E olha que eu sou lenta, hein? Então, o pessoal que vai concorrer ao processo seletivo do mestrado, aí tá todo mundo afiado no cálculo amostral. Tudo certo? Sim. Tá todo mundo no mudo, né, para não responder. Muito bom. Excelente estratégia. Bom, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Cru. Vai lá, então. Não é só para a Cláudia, é mais para o grupo em geral mesmo, para a gente pensar.
mas a gente está bastante acostumado a fazer esse cálculo amostral no GPower, que necessita que a gente indique para o GPower o teste estatístico que a gente vai fazer depois. Vai ser teste T, vai ser ANOVA ou GE, né? Ou correlação. Mas quando a gente tem um estudo mais simples, por exemplo, um estudo descritivo, que eu quero, por exemplo, só avaliar a qualidade de vida de estudantes de educação física. Eu só quero avaliar isso, não quero comparar com nada, nem contra o grupo, nem pré e pós. Eu tenho que fazer cálculo amostral para isso também, e certamente sim, né? E como é que eu faço esse cálculo amostral quando eu não tenho um teste estatístico que eu vou utilizar? Eu gostaria de saber responder essa pergunta, mas eu não sei responder. Vou eu? Ou alguém mais? Eu tava esperando, Rô. Tem uma possibilidade de resposta da pergunta da Thaís num slide teu. Naquela parte onde tu mostra as equações, tu mostra uma equação para amostra finita e outra para infinita, né? Sim. Para população finita ou população infinita, desculpa, não amostra, população. Eu mostro lá? Querem que eu mostre? Chegue lá na... É porque eu vou ter que falar de um dos parâmetros que está na fórmula. Claro, eu vou colocar. Não sei se é ruim para ti, porque tu tá com pouca bateria aí, senão a gente, de repente, só nos fala qual é a equação pra gente mostrar ali. O que acontece? Primeira coisa, tudo descritivo é uma coisa que quase a gente nunca fez no grupo, né? Não sei se nas antigas foi feito, Cruel, mas de 2004, que é quando eu tô no grupo, pra cá, eu não me lembro de estudo descritivo. Então, eu fui aprender isso, sinceramente, ano passado, para orientar um TCC na faculdade. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ah, deu. Beleza. Aí. Então, assim, o que acontece? A gente tem, basicamente, duas formas de fazer isso, tá? A primeira delas é quando, por exemplo, a gente está estudando a prevalência de alguma característica, de algum fenômeno, prevalência de alguma coisa na população e quer descrever isso. Se a gente for falar em prevalência de alguma coisa, a gente vai para a literatura e procura qual é o percentual de prevalência na população em geral. E aí usa esta equação que está aparecendo na tela, ali onde diz o P, percentual estimado de sujeitos em que o fenômeno se verifica, é onde a gente vai colocar a prevalência que se encontra na literatura, tá? Então, por exemplo, assim... Tá. Deixa eu pensar, prevalência de qualquer condição, prevalência de diabéticos em estudantes de educação física. Bom, aí na literatura tu descobriu que é de 20%. Então, ali onde tem o P, tu vai substituir por 20, né? E onde tem o Q, tu vai substituir por 80. Por quê? Porque é 100 menos o P. Tá? Então, quando a gente está estudando alguma prevalência para fazer a descrição em uma amostra, daí é usando essa fórmula. Do contrário, quando não tem prevalência nenhuma, que é mais o exemplo que tu perguntou, Thaís, para descrever alguma coisa em uma amostra geral, assim, uma amostra, né, ampla, como, por exemplo, alunos de educação física, eu não tenho como procurar na literatura qual é a prevalência de uma qualidade de vida boa ou de qualidade de vida ruim. Eu não tenho, né, não estou procurando a qualidade de vida boa ou ruim, eu quero descrever a qualidade de vida. Então, quando o estudo é puramente descritivo e não tem nenhuma prevalência, pode fechar, Klaus, se quiser. Quando não tem nenhuma prevalência sendo investigada de nenhuma condição, tem uma equação que se usa que se chama Christielsen ou Christinelsen, eu acho que é Christielsen, é de 1980. Essa equação, na verdade, já tem uma tabelinha pronta, baseada nessa equação. Tem o livro do Gaia, 2016, aquele da capa laranjinha, tá? Essa equação, então, assim, o que tu precisa para poder utilizar a tabelinha que já te traz o resultado da equação? Saber o N populacional. Tá? Então, é diferente dessa equação que a Clau mandou ali, mostrou, que tu não sabe o N populacional. Tu consegue usar ela. Com a do Christielsen, alguma coisa assim, 1980, tu precisa saber o N populacional. Então, vou dar um exemplo do estudo que eu estou envolvida, tá? Ano passado, eu orientei um TCC de um aluno que queria avaliar aptidão física de vigias de segurança privada. O
que eu falei para ele? Ok, nós vamos fazer, o N vai ter que ser grande, tu vai ter que avaliar um monte de vigia, tu vai ter que ir lá fazer um monte de vigia, medidas em um monte de vigia, mas para a gente poder começar e determinar qual é esse N, eu preciso saber quantos vigias de segurança privada tem em Porto Alegre. Ou seja, eu preciso saber o N populacional. E aí, claro, ele ficou um mês procurando essa informação, até que na delegacia, ele, com um delegado lá, porque como o vigia tem que portar arma, né, tem o número de registro das armas de cada um dos vigias. E aí, no cadastro deles, tem se eles são vigias de segurança pública ou privada. Então, ele conseguiu o tal do número, e aí a gente aplicou a formulazinha ali, né, utilizando a tabela, e aí o N dele foi para 5.000 na população. 5.000 vigias tem em Porto Alegre de segurança privada registrados, então nosso N populacional foi 5.000. A gente avaliou, na verdade ele ainda tem que terminar as avaliações, 361 vigias, foi o N. Nossa. Essa é a única forma que eu sei. Eu fui atrás de diversas formas, assim, eu falei com a Anne Gaia sobre isso, eu falei com o Flávio sobre isso, porque eu não sabia nem com quem procurar, né? Porque eu sabia que no nosso grupo a gente não tem hábito de fazer estudo descritivo. Sim. Então eu tentei procurar com quem faz. E aí os dois me deram essa equação, então eu acho que realmente é o mais utilizado. Essa equação que tu fala é aquela segunda que a Cláudia trouxe ali, com onde tu conhece o N total? Não, outra. Não, é outra. Ela é uma equação para quando tu não tem nenhuma prevalência sendo estudada. Tá? Um estudo descritivo geral. Tá? Pensando no teu exemplo, por exemplo, assim, eu quero descrever como é que é a frequência cardíaca média de atletas de voleibol master. Saber qual é o N populacional de atletas de voleibol master, para depois tu aplicar essa equação e ver quantos tu vai ter que avaliar a frequência cardíaca. Perfeito. Respondi? Sim, obrigada, Rô. Nada. Mais alguma pergunta? Eu tenho umas coisinhas para acrescentar só. Primeiro, eu queria, assim, parabenizar as aulas. Acho que as aulas foram muito boas. Parabéns, pessoal, pela dedicação aí de vocês, né? Falar de estatística não é muita gente que gosta, então eu sei que montar aula de estatística não deve ser a coisa mais prazerosa para se fazer, para quem não gosta. Então, parabéns, as aulas estão muito boas. Na aula da Cláudia, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Na aula do Henrique, antes, quando ele mostrou o effect size da meta-análise, eu acho que só uma coisinha que a gente tem que ficar atento, que não dá para generalizar, é que nem sempre é utilizado o cálculo do tamanho de efeito nas meta-análises. Ai, Pet participar. Às vezes, gente, a gente apresenta por algum pressuposto teórico na unidade de medida da própria variável. Pet, quieta. Quieta. Agora vocês vão saber que a minha cachorra não me obedece. Mas se o marido entrar, vocês vão ver que ele obedece. Ok. Acontece. Tá gravando. Boladão na casa e ela mandando o cachorro ficar aqui, ó. Bah. Enquanto isso, o outro tá dormindo ali, ó. Voltei. É que a minha casa também é um estoque de uma empresa no mesmo terreno, né? Então, às vezes entra pessoas e sai pessoas e cachorros avisam. Tá, então voltando. Algumas meta-análises a gente apresenta o resultado ali do diamante na unidade de medida da variável, aí não é o effect size. Aí é o mean difference, tá? Então, é a própria unidade de medida. As meta-análises que o Delevate, por exemplo, escreveu recentemente, que eu participo como colaboradora, ele sempre me pede para fazer com mean difference. Então, o diamantezinho dele não vai ser o effect size, aquele que o Henrique nos mostrou. Ele vai ser a diferença média mesmo entre o grupo controle e o grupo intervenção, ou os dois grupos que estão sendo comparados ali na meta-análise. Tá? Então, só fiquem atentos a isso, pessoal, porque nem sempre vai ser effect size quando vocês forem ler o forest plot ali de uma revisão sistemática, de uma meta-análise. Sobre o G de Edges, né, que o Henrique nos apresentou também, para quem usa aquela planilha que eu já passei para meio mundo, que eu ganhei lá no Clínicas, que é uma planilhazinha para cálculo de tamanho de efeito automático ali, né? O pessoal da estatística colocou as equações no Excel e nos deixou ali disponibilizado. Aquela parte que tem o bias corrected, né? Ali o erro corrigido, tá usando a equação
do GEDS, tá? Então, é só para vocês saberem, para todo mundo que utiliza já aquela planilhazinha que tem o cálculo do GEDS ali, e na que não está corrigida é o Deadcoin. E na parte da Clau, só para reforçar, assim, eu sei que vocês citaram isso, mas achei que foi um pouco rápido, que quando vocês forem fazer, pessoal, o cálculo amostral de vocês tem total... Só um pouquinho. Quieta! Quieta! Cruel tá rindo, né? Viu, Cruel? Por isso que eu não tenho filho. Eu não consigo fazer nem o cachorro ficar quieto. Eu tava no poder. Então, quando vocês forem fazer o cálculo amostral de vocês, vocês têm total liberdade, desde que usando uma amplitude ética, de mexer no poder, tá? O que acontece? Às vezes, quando você tem uma variabilidade baixa, né, ou um tamanho de efeito alto, como a Cláudia falou, e vocês vão fazer o cálculo amostral ali no GPower, ele pede um N muito pequeno, sei lá, 4 pessoas em cada grupo. Ninguém vai fazer um estudo com 4 pessoas em cada grupo, com 5, com 6 pessoas em cada grupo, porque tu não vai publicar depois. Ah, mas o cálculo amostral me pediu, ok, mas a gente tem que levar em consideração algo além também disso, né? Que a gente quer publicar depois e que, mais do que isso, a gente quer rodar uma estatística que tem um valor de P. E aí a gente não vai rodar uma estatística com 4 ou 5 em cada grupo, né? Não é adequado. Então, gente, nesses casos é bem útil que vocês mexam ali no poder informado. E aí não usem o 0,80. Aí aumentem o poder que vocês estão informando para o software ali, coloquem 0,90, ver como é que fica o número, 0,95, ver como é que fica o número, e vocês podem usar até 0,99. Tá? Então, assim, entre 0,8 e 0,99, vocês são livres para tomar decisões de quanto vocês querem usar, desde que eticamente. Tá? Abaixo de 0,80 não é recomendado de ser usado. Tá? E por último, para finalizar, então, ali a Clau falou, né, que quando a gente faz um estudo de intervenção, a gente começa com N e geralmente não termina com o mesmo N, né? Geralmente a gente tem perdas amostrais e já prevendo isso, a gente coloca já no nosso projeto de pesquisa que a gente vai ter um acréscimo no N que o cálculo amostral nos pediu. Então, sei lá, o cálculo amostral me pediu 20 pessoas para 2 grupos, 10 e 10. Ah, mas então, eu acho que eu posso perder 10% dessa amostra. Eu posso perder 1 em cada grupo, eu posso terminar com 9 em cada grupo. Então, eu vou colocar 11, já prevendo a minha perda amostral de 1 em cada grupo. Ótimo, tá? Isso a gente sempre faz. O que vocês têm que estar atentos, pessoal? O Comitê de Ética pergunta, muitas vezes pergunta, por que da escolha daquele tamanho de acréscimo da amostra. Por exemplo, aqui eu escolhi 10%. Então, vocês têm que tomar uma decisão de quantas pessoas vocês vão colocar a mais na amostra de vocês, baseado em algum critério. Tá? Via de regra, o que a gente usa? Estudos anteriores. Né? Ah, estou fazendo um estudo com hipertensos. Vou lá olhar os estudos da Thaís, vou olhar os estudos de outras pessoas que estudaram hipertensão e ver mais ou menos numa intervenção quantas pessoas hipertensas costumam se perder num período similar ao que a minha intervenção vai ser aplicada. Né? Então, assim, pensem sempre em quando vocês vão acrescentar N, além do que o cálculo amostral pediu, em usar uma referência que justifique o porquê daquele número de acréscimo que vocês estão botando, tá? Só para vocês não terem problemas aí nem com o comitê de ética e nem com revisores depois, né, pro artigo. Mas no mais, acho que é isso. Muito boas as aulas. Parabéns, pessoal. Mais alguma coisa? Não? Então, ninguém mais quer falar? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo aí na reunião e se cuidem aí, né? Principalmente o pessoal ali da Grande Teutônia, né? Que está feio ali. Tá feio. Eu queria pedir para os mestrandos e doutorandos continuar na reunião aí para a gente bater um